Olá pessoal, tudo bem? Túlio César, contabilista e advogado. Venho compartilhar com vocês hoje questões práticas relativas ao Programa Emergencial de Emprego e Renda. O governo federal ontem publicou a medida provisória 936, dia 1º de abril, e trouxe duas possibilidades para que os empregadores possam minimizar os impactos dessa crise que estamos vivendo. A primeira é a redução parcial da jornada de trabalho, com a consequente redução do salário. A segunda é com relação à suspensão do contrato de trabalho. Para isso, é importante que o empregador fique atento a algumas questões práticas para que ele possa optar por esse benefício e, inclusive, o seu empregado possa receber a parte que será subsidiada pelo governo federal. O primeiro ponto que deve ser analisado pelas empresas, empregadores, é que o acordo ele precisa de ser necessariamente escrito. Em alguns casos pode ser individual com o próprio empregado, em outros casos é necessário que ele seja coletivo, com a intervenção do sindicato. Nas duas situações, o Ministério da Economia precisa ser comunicado no prazo de 10 dias. No caso de acordo individual, o sindicato precisa ser comunicado também nesse prazo de 10 dias. Certo? O segundo ponto, que é importante que tenhamos atenção, é que nos períodos de redução de jornada ou de suspensão do contrato, haverá garantia de emprego por parte do empregador para o empregado. Do período que houver a suspensão ou redução da jornada, e mais, após esse período, de um período idêntico àquele que houve suspensão ou redução. Portanto, por exemplo, se a empresa reduzir a sua jornada de trabalho por 60 dias, o empregado terá também a estabilidade por mais 60 dias após o retorno ao trabalho integral. Essas são algumas situações comuns das duas medidas. E agora falarei individualmente de cada uma. Para a redução proporcional da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, a legislação prevê algumas questões com relação ao percentual que pode ser reduzido. 25%, 50% ou 70%. Esse é o percentual que a legislação nos fala que pode ser reduzido por até 90 dias ou até a cessação do estado de calamidade pública, o que acabar primeiro, mediante acordo escrito, como já dizemos, e assinado com 2 dias de antecedência. Então, o empregado deve ser comunicado que ele vai fazer essa redução proporcional da jornada de trabalho e salário com 2 dias de antecedência e deve anuir essa situação. Somente pode-se alterar esses percentuais de 25%, 50% e 70% se houver acordo ou convenção coletiva com o sindicato. Caso contrário, tem que seguir esses percentuais de redução. Caso a empresa opte, claro, em fazer a redução da jornada. Como o empregado terá o salário reduzido, o governo federal pagará para ele, proporcionalmente à redução, o seguro-desemprego. Ou seja, se reduziu 25% do salário e da jornada de trabalho do empregado, o governo federal pagará para ele 25% do que ele teria direito de receber a título de seguro-desemprego durante o período que perdurar a redução do salário. A empresa pode fazer uma complementação, uma ajuda mensal ao empregado, com o objetivo de que ele não tenha perdas financeiras em virtude dessa redução do salário, sem que isso seja caracterizado salário, sem que haja incidência de reflexos em férias, 13º, fundo de garantia, contribuição previdenciária, enfim. Podendo, inclusive, aquelas empresas que são tributadas pelo lucro real, excluir esse montante do lucro líquido. Um ponto importante também é que caso a empresa faça um acordo com o colaborador de redução da jornada
em determinado momento tem a necessidade de interrompê-la, ela pode fazer desde que com antecedência mínima de 2 dias. Tem que comunicar o colaborador com 2 dias. Beleza. Com relação à redução da jornada, esses são os pontos principais. Com relação à suspensão temporária do contrato de trabalho, o primeiro ponto é que ela pode ocorrer por até 60 dias. Esse período pode ser dividido em até 2 períodos de 30 dias, mediante acordo escrito e assinado também com 2 dias de antecedência. Outro ponto importante é que durante o período de suspensão, para as micro e pequenas empresas, o governo pagará 100% do valor do seguro-desemprego aos colaboradores que estejam com o contrato suspenso e a empresa não terá que ter nenhuma despesa com o colaborador, salvo se ela quiser fazer a complementação de valores com o objetivo de que o empregado não tenha perda. Para as empresas que não se enquadram nessa situação, ou seja, que faturaram no ano de 2019 valores maiores do que 4 milhões e 800 mil, elas terão que pagar uma ajuda mensal ao empregado equivalente a 30% do salário dele, mas que não tem natureza salarial, não tem impacto no 13º, não conta período de férias, também não haverá recolhimento de fundo de garantia, contribuições previdenciárias e afins. Será entendido como uma ajuda de custo, uma ajuda mensal, e o governo pagará para ele 70% do que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Essas medidas visam minimizar e trazer um equilíbrio nas relações com uma participação direta da União em remuneração dos empregados, com o objetivo de ajudar que as empresas não demitam e que o nosso ambiente de negócio permaneça favorável. Um ponto interessante que, no meu entendimento, essa regra não aplica para os contratos de trabalho com domésticas, com empregados domésticos. Então, fica aí uma dica, pessoal, e precisando, estamos à disposição. Um forte abraço.